O texto de hoje e os comentários que acabamos de ouvir nos ajudam a pensar na nossa esperança. Em breve, o nosso Pai Jeová vai eliminar a dor, o sofrimento e a morte. Daí, a nossa mente vai ficar tão cheia de coisas boas que não vai ter mais espaço para lembranças ruins. As coisas anteriores vão ter passado mesmo. Quando eu vi que o texto de hoje ia ser Apocalipse 21, 3 e 4, eu pensei, eu já li esse texto muitas vezes e devo ter usado ele muitas vezes na pregação. E muitos de nós até já decoramos essas palavras. Mas seria bom pensarmos nessas perguntas. Será que essas verdades básicas da Bíblia ainda fortalecem a minha fé? Será que elas ainda são como uma âncora para a minha alma? Pensando nisso, vamos analisar 3 perguntas. O que significa a palavra esperança de acordo com a Bíblia? Por que precisamos de esperança? E como podemos reforçar a nossa esperança? Primeiro, como você definiria a esperança? Uma sentinela de 1993 citou um escritor que disse que a maioria das pessoas acha que a esperança é apenas uma forma boba de se negar a verdade. Outros acham que ter esperança significa ser otimista ou sonhador. É claro que a Bíblia nos incentiva a ser otimistas, e isso é bom para nós em sentido emocional e até físico. Mas como chamamos um desejo que não se baseia em fatos? O que é um desejo que não leva em conta a vontade de Jeová? É apenas um sonho, uma irrealidade. E nenhum cristão verdadeiro quer viver num mundo de sonhos e fantasias. A Bíblia não usa a palavra otimismo, mas ela nos incentiva a reforçar a nossa esperança. O que é a esperança de acordo com a Bíblia? Nos idiomas em que a Bíblia foi escrita, a palavra esperança significa aguardar ansiosamente e ter a expectativa de algo bom. Na Bíblia, esperança inclui não só o desejo de que algo bom aconteça, mas também os motivos para acreditar que isso vai acontecer. Isso é muito mais do que otimismo. Assim como a fé, a esperança se baseia em evidências, em fatos. A esperança envolve o nosso desejo de algo bom, mas ela não tem como base o nosso desejo ou o que nós queremos. Ela se baseia no que Deus quer com relação ao seu propósito e no que Ele quer para nós individualmente. Romanos 5:5 diz que a esperança não leva à decepção. De acordo com a Bíblia, nós podemos dizer que esperança é aguardar ansiosamente algo bom, com base nas realidades prometidas por Jeová. A segunda pergunta é: por que a esperança é essencial para nós? Abram suas Bíblias em Hebreus 11:1. Vamos ver a definição de fé que nós já conhecemos. E notem como a esperança está ligada com a fé. Hebreus 11:1 diz: a fé é a firme confiança de que virá o que se espera, a demonstração clara de realidades não vistas. Assim como a fé é essencial para Jeová aceitar nossos esforços de agradar a Ele, a esperança, uma parte fundamental da fé, também é essencial para todo cristão. Para entender melhor como a fé e a esperança estão ligadas, podemos pensar no exemplo de Abraão. Quando Jeová prometeu que Abraão e Sara iam ter filhos, eles já eram muito velhos do ponto de vista humano. Tanto é que o relato bíblico mostra que os dois riram quando o anjo anunciou essa promessa para eles. Era uma promessa incrível. Era até engraçado pensar em ter filhos depois de velhos. Mas como Abraão reagiu a essa promessa?
Veja o que a Bíblia diz em Romanos 4:18. Esse texto também fala sobre o assunto da esperança. Romanos 4:18 diz: embora estivesse além de esperança, mas baseando-se na esperança, ele teve fé em que se tornaria pai de muitas nações, de acordo com o que havia sido dito. Assim será a sua descendência. Fé baseada na esperança. Consegue ver a ligação? Por causa da promessa que Deus fez a Abraão, a esperança dele foi reforçada. E essa esperança de que ele ia ter um filho deu uma base firme para a sua fé. Então, a fé fez a esperança dele ficar mais forte e mais real. Não era apenas um desejo no coração dele, mas ele aguardava ansiosamente ver o cumprimento da promessa de Jeová. Também, nós precisamos de esperança por causa das tempestades que estamos enfrentando ou vamos enfrentar antes do fim desse sistema. Na carta de Paulo aos Hebreus, ele comparou a esperança com uma âncora para a alma, tanto segura como firme. O que os marinheiros fazem quando passam por tempestades no mar? Eles baixam a âncora do navio. Por quê? Se a âncora segurar firmemente no fundo do mar, o navio vai conseguir passar pela tempestade. A âncora vai manter o navio longe de perigos como recifes e bancos de areia. Quando o apóstolo Paulo estava no navio indo para Roma, no ano 58, o navio estava em perigo de encalhar. A Bíblia diz que os marinheiros jogaram não só uma, mas 4 âncoras. 4 âncoras. Dá para imaginar? E o resultado? Todos passaram pela tempestade. Não é difícil ver a ligação entre a esperança e os dias tempestuosos de hoje. Se a nossa esperança for segura e firme, se aguardarmos ansiosamente as promessas de Jeová, vamos ficar calmos, pensar com clareza e nos concentrar na nossa amizade com Ele, não importa que problemas estejamos enfrentando. Nós podemos passar por qualquer tempestade, no tempo integral, com nossa família, problemas financeiros ou problemas de saúde. Isso porque aguardamos ansiosamente o que Jeová prometeu. Poucas coisas na vida dão mais estabilidade do que a esperança que Jeová nos dá, porque Ele é o Deus que não pode mentir. Por fim, a terceira pergunta: como reforçar a nossa esperança? Conforme os irmãos comentaram muito bem, nós precisamos pensar em como nós e nossa família vamos nos beneficiar pessoalmente das promessas que Jeová fez para o futuro. É claro que a nossa principal motivação para servir a Jeová é o amor, mas Ele quer que a gente medite nas recompensas prometidas na Bíblia. Ele quer que você visualize e medite nessas promessas. Falando das belas gravuras que temos nas nossas publicações, uma irmã disse que examina com muita atenção as gravuras do paraíso, assim como ela faria com uma revista de destinos turísticos. Ela se imagina vivendo no paraíso porque ela espera viver lá. Apenas um sonho? Não. Pelo contrário. Ela está meditando em verdades preciosas do Deus que não pode mentir. Abra a Bíblia em 2 Pedro 3, 11 e 12. E notem como esse conselho inspirado nos incentiva a reforçar nossa esperança nas coisas maravilhosas que vão acontecer. 2 Pedro 3, 11 e 12 diz: visto que todas essas coisas serão dissolvidas dessa forma, falando do que esperamos acontecer em breve na grande tribulação e no Armagedon, pensem que tipo de pessoas vocês devem ser. Devem ser pessoas de conduta santa e praticar atos de devoção a Deus, ao passo que aguardam e têm bem em mente a presença do dia de Jeová, pelo qual os céus serão destruídos em chamas, e os elementos se derreterão com calor intenso. Veja no versículo 12 a expressão ter bem em mente, ou desejar ansiosamente, literalmente apressar. Consegue ver como a meditação, ou seja, visualizar o que vai acontecer, nos fortalece?
Para ter bem em mente o dia de Jeová, precisamos fazer orações sinceras. Não apenas ler, mas estudar e meditar na Bíblia. Isso vai nos ajudar a nos alegrar na esperança. Em breve, vamos ver o cumprimento de tudo que nós esperamos do Deus que não pode mentir.